explicações em silêncio e observou em seguida. Já sei o que se projeta para esta noite. Sim, considerou o interlocutor. Apelamos para a sua autoridade porque a organização fetal não poderá resistir a uma nova investida. O diretor convidou-me a examinar a gestante. Ao lado dela permaneciam as entidades inferiores a que me referi, que demonstravam absoluta ignorância de nossa presença. Cesarina, com o excessivo cuidado das mulheres demasiadamente vaidosas e cientes da responsabilidade moral, utilizava certos recursos para disfarçar o aspecto da gravidez adiantada, deixando adivinhar que se preparava com esmero para uma noitada de fortes emoções. Fixei minha atenção no feto, auxiliado pelo chefe dos construtores, mas não pude esconder minha surpresa e compaixão. O caso Volpini era muito diferente do processo de reencarnação verificado em casa de Raquel. A forma física embrionária demonstrava manchas violáceas, revelando dilacerações, pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar. Nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Toda a placenta era assediada por eles, provocando-me terrível impressão. Percebi pela intensa normalidade dos órgãos geradores que o aborto não poderia demorar. Apurei igualmente, endereçando um expressivo gesto com a cabeça, acusava forte preocupação. Abandonou subitamente o exame e falou-nos: se a infeliz obcecada pelos prazeres criminosos não se detiver nesta noite, a organização fetal será expelida até amanhã. Depois de pensar alguns momentos, salientou: tentarei o derradeiro recurso. Apurei dirigir-se ao interior doméstico e voltou, seguido de uma senhora idosa. Esta, disse-me ele, indicando-a, é a dona da casa e velha amiga de Cesarina, suscetível de receber-nos a influenciação. Aproveitar-lhe-ei o concurso para que a nossa desventurada irmã de futuro não possa dizer que lhe faltou assistência e conselho adequado. Um gesto de bondade, já observado por mim em diversos superiores do nosso plano, colocou a destra sobre a fonte da recém-chegada e se acercou de Cesarina com muita ternura e falou: minha filha, estou receosa por você. Não vá, desconfie de certas amizades poucos dignas. Seu estado, Cesarina, é melindroso. Por que exceder? Uma festa de aniversário em pleno bar não pode servir às suas necessidades presentes. Vi que as entidades inferiores presentes observam de perto a senhora e lhe ouviam as palavras sensatas, porque todas exibiam gestos e demonstrações de revolta e desagrado que não podemos registrar aqui. A interpelada, deixando-se envolver pela influência neutralizante do mal, riu-se de modo franco e acrescentou: tranquilize, minha boa Francisca, não precisará ensinar-me virtude. Tenho meu compromisso para hoje, não posso faltar. Cerrando o pequeno esposo de perfume, Cesarina abraçou a velha amiga desapontada e despediu-se. Adeus, voltarei mais tarde. Não tenho tempo a perder. O veículo rodou a caminho das avenidas asfaltadas. As entidades perturbadas seguiram no carro sério, mas nós, esperando a manifestação da poeira, aí permanecemos aguardando a palavra. Algo triste, o chefe de serviço dirigiu-se aos colaboradores declarando: podem regressar à nossa colônia, em descanso. Nada mais tem que fazer.
graduais. O dever de todos foi bem, e olhando para mim, significativamente acrescentou: irei, eu mesmo, em companhia de André, buscar doutrina para recolhê-lo em lugar conveniente. O ambiente era de consternação, porque se os espíritos superiores são equilibrados, não são insensíveis. Bom, aí está esse relato impressionante de André Luiz no livro Missionários da Luz, livro esse que foi escrito em 1945. Esses relatos devem ter ocorrido entre 44 e 45. Vemos que a sociedade brasileira, a sociedade mundial, de lá para cá, piorou, podemos dizer aí, mais 20 vezes mais, está 20 vezes pior. 45, as pessoas eram quase que ingênuas, se formos comparar com o que se tem hoje. E se a ambiência espiritual nessa festa já não era boa, a gente rapidamente pode imaginar a ambiência espiritual dos eventos de hoje em dia, em que a música, o som, leva ao frenesi. Não é a música de 45. A música, muitas vezes, ela já tem som de tiro, de arma. A música já induz a violência, a agressividade, a bebida, as drogas. Isso é para a gente ter uma ideia do panorama em que nós vivemos. Agora, a questão do livro, a gente percebe a diferença de um processo reencarnatório e de outro. Quem estabeleceu essa diferença não foi a espiritualidade, né? Quem estabeleceu essa diferença foram os humanos, com a sua característica, com os seus gostos, com os seus desejos, com as suas preferências. E assim é que a gente faz. A gente escolhe com os nossos gostos, nossas preferências, nossos interesses, a ambiência, as ocorrências, as circunstâncias. Nós escolhemos. Então, quando se diz que nós escolhemos o tipo de prova ou expiação antes de nascer, não é necessariamente que nós estávamos lá numa tabelinha. Não, eu quero isso aqui, eu quero passar por isso aqui, eu quero passar por aquilo ali, eu quero passar por aquilo lá. Não é necessariamente assim. É assim que, com o que nós fazemos na nossa vida, nós já estamos escolhendo o nosso futuro. E não é uma imposição. Às vezes parece que é uma imposição, que é Deus que está punindo, que é Deus que está... Somos nós que escolhemos. Quem escolhe coisa boa, colhe coisa boa, não tem jeito. A nossa irmã não conseguiu prestar atenção. E aqui vai uma coisa interessante. Logo no início dessa parte que nós lemos, o mentor aqui, ele faz uma coisa que André Luiz, que é muito comum. Ele coloca a mão direita sobre a testa da senhora, e essa senhora se torna uma teleguiada positiva. E ele fala que é o derradeiro, né? O derradeiro, a escritura bem, o derradeiro, é o último instante que quer dar um apoio ali, naquele momento, para que iniba, impeça a vontade dela, né? Interessante, né? E aí eles colocam a mão na testa dessa senhora, e essa senhora já não é ela mais que está falando, é ela que está falando, mas na verdade é o mentor. É interessante a gente perceber isso. Oi? Tem bastante casos assim, né? Isso acontece conosco diariamente. A gente pensa que isso acontece com coisa negativa, mas acontece com coisa positiva. Por isso que o médium que quiser companhia de espíritos superiores, nobres, sérios, tem que estar ajudando os outros, porque eles só estão querendo ajudar os outros. Se nós não nos colocamos na disposição, predisposição em servir, eles não vão estar perto da gente, porque eles já sabem que não podem contar. Eles vão procurar com quem eles possam contar, e isso independe de crença, religião, cultura, saber, erudição, idade, sexo, religião. É a pessoa de boa vontade.
Deus não está me ajudando, né? A pessoa às vezes pensa isso, né? Mas não é, a gente que se distancia dele, né? Pelas nossas ações, né? Se distancia dessa proteção amiga, né? Quer dizer, que está amando de Deus nos favorecendo. A gente vê como é muito... se nós não mantemos um clima de vigilância constante, a gente percebe que as preces elas começam a rarear. A gente acha que no momento em que a gente está com raiva, a gente está nervoso, a gente está agitado, a gente está discutindo, que a gente está isso ou aquilo, que a gente não deve pensar em Deus, fazer uma prece, parar. Por quê? Porque a própria agitação, ela não permite. E essa agitação, ela acaba sendo uma... Às vezes quando a gente sai na rua, passa assim pela calçada, aí vem aquele cheiro de carne assada, a gente sente, pô, alguém está fazendo carne assada, ou então alguém está fazendo não sei o quê. Essa agitação, ela é nossa, mas ela acaba sendo um odor, um perfume, para atrair companheiros que não estão ligados a gente, não são nossos obsessores particulares. Esses já estão lá, não adianta. Mas são transeuntes que por afinidade são atraídos, que nem é o cheiro de carne assada que a gente sente na rua. A gente sente às vezes até fome quando sente o cheiro. A gente tem dentro da gente... Nós somos influenciados, né? Nós temos ainda... É o que você está dizendo aí do esses desejos, né? Esses desejos. A gente às vezes acha que é muito inferior porque ainda tem isso. Então, isso não tem nenhum problema. A gente ainda traz conosco toda uma série de experiências que estão vivas, latentes. O trabalho de burilamento vence com a perseverança e não com a culpa, né? A culpa, ela não ajuda em nada. A gente não joga a culpa porque você já não bebe. Muitos companheiros bebem ainda, tomam a sua cervejinha. Não cabe a nós dizermos se a pessoa, quando a pessoa vai querer parar ou não, né? Ou se vai parar ou não. Mas no cadinho de cada um, a pessoa busca o seu burilamento. Os avisos, eles vêm. Mas a gente sabe que isso não é uma imposição, né? Não é uma imposição. É uma conquista pessoal, como a cerveja, como o cigarro, como a cocaína, como agora está voltando de novo, o absinto, uma bebida terrível, né? A pessoa precisa vencer. A nossa irmã aqui, num dado momento em que a senhora está falando com ela, as companhias afins ficam com cara de mal, não gostam, né? E abraçam ela. Veja bem, isso é interessante porque a gente vê que ela não é, essas companhias, elas não são a causa. Estão entendendo o que eu quero dizer? Elas não são a causa. Quem é a causa? É assim a moça, né? As companhias são afins. É como se a gente fosse adolescente e aquele colega que está lá fora esperando. Vambora, fulano, vamos, Anderson, vambora. Entende? Mas o Anderson que ele vai lá ou não vai? Exatamente. Ele não é melhor do que aqueles companheiros que estão lá. A mãe não acha, não. É que o Anderson está dando muito para aqueles. Mas na verdade eles são tudo igual. Né? A mãe acha que quem não presta é o filho do vizinho. Mas na verdade o filho do vizinho não é o responsável. Por quê? Porque cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio. Essa irmã aqui mostra bem isso. Eles quando abraçam ela, eles só abraçam ela porque ela tem afinidade com eles. Eles são como que protetores, digamos assim, dos mesmos interesses. Você está falando uma coisa, se me lembra, agora posso falar? Pode. Olha só, eu tenho hoje a minha, foi minha nora, hoje ela é minha amiga, ela me considera como mãe dela. Tenho orgulho de falar porque assim, eu gosto muito dela.
E todas as pessoas recriminaram ela, porque ela foi desencadeadora da viciação do meu filho. E eu sempre disse que não foi. Por que eu falava isso? Porque ele tinha conhecimento, a gente fazia o tudo lá, esclarecimento, né? Falava, depois a conversar. Então, aquilo que eu falava para os meus vizinhos, que meus vizinhos quando vinham falavam assim, olha, eu não admito que falem mal dela, perto de mim, sabe por quê? Porque eu a considero e sei que toda pessoa tem um jeito. Está lá no Evangelho. Exatamente. O malfeitor deve se dispor a vida para o malfeitor? Está lá no Evangelho. E o que ele fala lá? O devotamento é cego. Essa página caiu muitas vezes para mim, entendeu? O que é o devotamento? É você não apoiar o erro. E o Vinícius fala isso lá no livro, no Mestre Educação, que a gente deve combater, não é o pecador, é o pecado. Por quê? Porque o pecado é que é o erro. Exatamente. Então, não vou apoiar, você é meu amigo, vocês são meu amigo, mas se eu estiver fazendo uma coisa errada, eu falo, fulano, eu gosto de vocês, mas não gosto do que você faz. Entendeu? Eu respeito a sua vontade, você quer beber, você quer fumar, você quer fazer o que é você, mas eu não apoio. Eu gosto de você, eu não gosto do que você faz, né? Então, isso foi o que a doutrina me ensinou. Hoje, graças a Deus, somos amigos. Quando ela quer alguma coisa, ela me liga no meu ligação, está sempre em contato comigo. E graças a Deus que ela está na doutrina do Espírito. Rapidinho, antes de terminar aqui. Aqui fala assim, a freira aproximou-se e retirou o Volpino, que ela abraçava a criança assim, dizendo. Quer dizer, isso foi enquanto ela estava na festa, que foi retirado, não é isso? O perispírito. Isso. Que foi desligado. Porque já estava. Porque ela diz aqui, quando André Luiz faz como é que ele diz? Que viu as entidades inferiores presentes observando dentro do... Quando ele estava no salão? Não. Os infelizes, né? Ele estava vendo dentro da corrente sanguínea. Sim. Dos nossos irmãos. Quer dizer, praticamente, ali, Volpino já estava praticamente aqui. Abortando. Ele estava nas portas do aborto. Do aborto. Quando ela decidiu ir... Mas só houve desligamento fetal lá ali, só na festa. O que a gente entende pela leitura é que existem duas questões aí. Existe o lado físico e o lado espiritual. O lado físico, ela já estava abortando. Ela deveria ficar em casa em repouso. Quando ela decidiu não ficar em casa em repouso, o aborto já estava... não havia, quando ele diz, ele fala para cada um, para os companheiros voltarem, fizemos o que era possível, ali ele já tinha visto que o aborto físico já havia acontecido. Aos olhos do espírito, que tem uma visão privilegiada, né? Ela só foi passar mal de madrugada, né? Mas, então quando ele pega o Volpini, só está fazendo um trabalho de recolhimento do bebê, porque ele é bom lembrar que ele está em forma miniaturizada, né? Ele está como uma espécie de bebê, né? Ele passa para o André Luiz para cuidar do útero dela, né? Mas o aborto já ocorreu. Ela vai passar mal como consequência da irresponsabilidade dela, né? Mas e é isso. O interessante nisso aí é você ver que ele vai lá e dá uns passes assistenciais no útero dela, para que ela possa ainda tentar uma melhoria. Você vê como é que a reencarnação é uma sagrada e bendita chance para todos nós. Aí existe aquele ditado, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Tem até uma piada com o Evangelho dessa página, né, que o cara, ele abre, né? Ele se safa de um raio, de um evento,
Aí ele abre o Evangelho segundo o Espiritismo e cai naquela parte que cai, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. E aí tem essa piada no movimento. Eu acho que até o Divaldo que canta isso. Deixa eu tirar uma dúvida, porque eu não li essa parte do livro. O procedimento de desencarne do feto é feito o mesmo desligamento que é feito com o ser encarnado? Não, eles não entram em detalhes. Não, né? Aqui não entra em detalhes e minúcias, não. Deu passes, né? Ele deu passe. Deu passe, retirou ele, que ele estava, a criança estava sempre inconsciente. Ele aplicou passe magnético na região uterina. Porque, na verdade, ele não foi desencarnado. Ele não foi desencarnado. Ele sofreu um aborto devido à irresponsabilidade da mãe. Sim, mas se ele morre, ele desencarna. Claro. Não é isso, então? Isso. Não houve o desligamento, porque essa criança não está associada ao desligamento foram esses passos que ele deu. Foi o passe. Tá. Mas, veja bem, o ato de morrer, o ato da morte do corpo físico, independe da ação do plano espiritual. É o caso do suicida. O suicida, quando ele se mata, ele mata o corpo físico. O desenlace perispírito, corpo físico, ele vai ocorrer conforme os méritos individuais do cidadão. No caso aqui é a mesma coisa. Houve o aborto. O corpo físico dele estava morto, devido à irresponsabilidade da mãe. Tá. E o mentor aqui, ele só fez o processo de desenlace, de desprendimento. Aqui só fala assim, retirou o vulpino. Exatamente. Mas ele faz o processo com os passos, né? Passos específicos para aquilo, para dispersar. Mas o que eu quero só deixar, a gente precisa ter isso na mente. O corpo físico, ele morre. O nosso processo de desencarne pode se dar imediatamente, pode se dar lentamente, pode se dar sem nenhum amparo, pode se dar com amparo. É o caso, por exemplo, a morte, o avião que explode, ou a bomba atômica, em que o corpo físico é desintegrado. A maioria das pessoas vulgares, elas vão ficar em profundo choque, porque ela vai perder o corpo físico, os laços, tudo, duplo etérico, tudo muito rapidamente. É muito abrupto. Então a pessoa tende a ficar muito perturbada, entrar em coma, entrar em perder, porque é uma morte muito abrupta. Mas se o indivíduo for um indivíduo que cultiva altos sentimentos na sua vida, ele domina isso. Ele domina isso. Agora, veja bem, é o que cada um faz da sua vida. Isso não é uma coisa que eu não posso dizer que eu não domino. Ninguém aqui pode dizer, mas a gente pode sim e deveria ter esse domínio como objetivo, mas é uma conquista. É o caso do nosso irmão. No livro que a gente vai ler no próximo, Obreiros da Vida Eterna, a Aura Celeste, no desencarne dela, ela fazia desdobramento em vida, a Aura Celeste. A Aura Celeste foi uma médium espírita, Adelaide Arruda Câmara. Olha, Arruda Câmara, não de uma rua aqui. Então eu deve estar homenageando ela, de repente. Foi a rua do cinema, né? Era daqui, né? Era Clara Nunes, né? Arruda da Câmara, isso Pode ser, não sabemos. Então Adelaide Arruda Câmara, médium espírita, psicografou alguns livros, não são conhecidos, viveu na década de 40, por aí. Ela fazia muitos desdobramentos e ela teve aquilo que chama de projeção final. Ela se desdobrou lucidamente, ela deu passes no corpo físico. A gente vai ler isso. Ela fez o processo, o Dr. Bezerra ali do lado, ela ajudou totalmente lúcida. Newton Boechat também. Foi assim também? O Newton Boechat acompanhou o Féretro, ele desencarnou há pouco tempo. O amigo que trabalhava com ele, pouco tempo? Não, alguns anos mais recentes para cá, né? Mais para lá. 10 anos. Tem mais, 10 anos. Mais. Pois mas eu sei disso, ele falou. Ele
desencarnou, ele acompanhou o corpo físico e o amigo dele que trabalhava com ele, que eles eram escritores, né, espírita, né? Gilberto Pérez Cardoso. Estava com ele juntos, acompanhando, e de repente uma senhora modificou a atitude, foi acompanhando o Félix também, né? Modificou a atitude e falou assim, meu filho, meu irmão, agora você tem que continuar sozinho. Sozinho, quer dizer, continuar escrevendo sozinho. Que ele já estava no plano espiritual, né? Mais ou menos assim. Mas foi muito engraçado, porque eu me lembro disso, que várias vezes eu escutei isso. O Herculano Pires, ele tinha uma reunião mediúnica que ele fazia na casa dele. Não que subiu e morreu? Não. Saiu, estava em casa e depois da comunicação na reunião? Ela já matou a minha historinha, você vê? Não é isso? Não era Não era, eu tô contando a história aqui com a maior boa vontade. Deixa eu continuar a minha história, por favor. Mas você já contou essa história aqui. Não contou não. Mas não faz assim, deixa eu contar. Eu sou lento, mas eu chego lá. Não, quem é esse? Herculano Deixa eu Pires, contar. ele passou mal. A reunião seria, por exemplo, como hoje, quarta-feira. Ele passou mal de dia. A esposa, a reunião era na casa dele, digamos, tipo numa garagem assim, tinha uma mesa grande, a reunião mediúnica, o grupo ia. Ele passou mal, a esposa não falou nada. Quando o grupo chegou, a reunião começou normalmente e ele estava no hospital, internado, não falou nada. Ele deu a comunicação na mesa, meus irmãos, eu estou chegando aqui para me despedir de vocês. E aí ninguém nem sabia que ele tinha sido internado, nem que ele tinha passado mal, só sabia que ele não tinha ido. E aí ele incorporou no médium e ele deu uma mensagem. Ele tinha morrido 1 ou 2 horas antes. Essa lucidez, a gente está vendo por esses exemplos, é possível. Mas isso é trabalho. É fruto do nosso trabalho. Trabalho em termos de amor fraterno, de dedicação de sentimento e trabalho íntimo, de conquista íntima.